Olá, olá, família brasileira, tudo bem com vocês? Eu sou Turi Curti e este é o podcast do Pro Football, um podcast NFL. Não é um podcast de conselhos amorosos, essa música que é uma música boa pra transa, ainda vou transar ouvindo essa música e eu vou passar depois o feedback aqui, tudo bem, Dudu? Lembra quando o Caio Ribeiro foi entrevistado e falou: curto muito o Pearl Jam, ainda não transei ouvindo esse som, mas eu parei. Mano, não, e mais especificamente, ainda no transinho ouvindo Last Kiss. Last Kiss é uma Isso, música cara. que fala sobre a morte da namorada do cara e que o cara tem que ser bom pra reencontrar ela no paraíso. Mano, não, velho. Quem transa ouvindo essa música? Ai, Caio Ribeiro. Ai. Diga lá, Antoninho. Olá, todo mundo. Glória a Deus, que agora pode imitar o Cabo da Ciolo, nação brasileira. Passou a eleição, mas calma, a gente não vai falar de política aqui, não. Esse é o podcast NFL do Pro Football, como já falamos, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no TuneIn, estamos em vários lugares do mundo, praticamente uma onipresença, né? Uma coisa impressionante, esse podcast está em todos os lugares. E Eduardo Miceli, que é o amor da minha vida. Como você tá, Dudu, nessa semana? Tudo bem, tudo indo. Tudo calmo, tudo um dia de cada vez. Um dia de cada vez, muito bom. A palavra muito bonita, a palavra de... como fala? A palavra de sabedoria de Eduardo Miceli. Gente, vamos lá então, esse podcast não vai ter 1 hora mais, porque a gente tá gravando de 1 hora, 2 podcasts, tá ficando muito complicado fazer tudo. Taca ali pau então, Dudu, vamos lá. Vou soltar a corneta aqui. Cadê a corneta? Cadê a corneta? Um homem subestimado, um homem que é pouco amado no Brasil e no mundo, menos do que deveria ser amado, né? Eu vou escrever um texto hoje, Eduardo Miceli, aproveitando que eu finalmente não tenho transmissões hoje, né? Ontem fiz 2, domingo fiz 2, tá bem complicado. E vou escrever um texto hoje tentando dissecar os motivos pelos quais o Drew Brees não é tão adorado como o Aaron Rodgers e o Tom Brady, por exemplo. É um pouco complicado, né? Digo, ele é nessa conversa no mínimo. Ele tem que estar nessa conversa no mínimo, né? E foi uma partida maravilhosa que ele fez no Monday Night. Foi um jeito fantástico de quebrar o recorde. E mostrando todas as qualidades dele. Um passador preciso, um líder dentro de campo, um líder para a cidade, um líder para a franquia, um cara amado. Então, cara, foi uma noite memorável em que o Washington Redskins foi só o boi de piranha da história, né? Porque não ofereceu resistência. E foi histórico. Assim, a história foi escrita diante dos nossos olhos. Não é boi de piranha. Foi um coadjuvante. Foi praticamente o ET do Rodolfo e o ET. Ele tava lá, né? Você vê que o ET era o protagonista, né? Não, ele era as músicas. Ele a música dele. É verdade. Ele tava lá, então a equipe do Washington estava lá e, né, cumpriu tabela contra o Drew Brees num jogo de recorde, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre, mas esse é um assunto bem interessante, né? O Drew Brees é um cara que vai bater o recorde do Peyton Manning de touchdowns, eu não tenho a menor dúvida disso. Nem eu. Nosso guerreiro, príncipe da paz, e merece mais amor. Eu acho que a gente começar o podcast com isso é bastante importante para pontuar que o Drew Brees é um cara incrível. Ele foi interceptado ontem? Não, ele não foi interceptado na temporada. Então segue sendo o único quarterback titular sem ser interceptado até agora. E ele é meu quarterback favorito, acho que isso não é surpresa pra ninguém, porque foi ele em 2008 que me fez apaixonar pelo jogo, de vez, eu gostava do Peyton Manning, e ele que me fez identificar com o time. Então, cara, ver ele atingir essas coisas, um cara que era dado como fora da NFL, que falhou um teste físico antes de ir no Saints, que tomaram esse risco em 2006 com o Sean Payton chegando, com o Drew Brees sendo contratado, é uma coisa fantástica. Ele foi draftado em 2001, ele tem 18 anos de NFL aí. Aliás, que tal a classe de 2001 do draft dos Chargers? Pois é, ele e Tomlinson, não foi? Primeira rodada, o LaDainian Tomlinson, segunda rodada, o Drew Brees. E os Chargers desceram da primeira posição do draft, que poderiam ter pego o Michael Vick e conseguiram pegar o Tomlinson na primeira rodada e depois investiram no Drew Brees. É uma classe tão boa como, por exemplo, os Raiders na primeira rodada do Derek Carr e na segunda o Khalil Mack, né? É difícil você acertar assim tão... Não, ao contrário, o Khalil Mack na primeira e o Derek Carr na segunda. Desculpa, isso mesmo. O Khalil Mack na primeira e o Derek Carr na segunda. Exato. Difícil, né, você conseguir, na mosca, assim, acertar a primeira e segunda rodada. Com Dois dois franchise players.
Exatamente. Então, cara, é uma vitória confortável dos Saints, né? Foi um blowout gigante. O Saints agora tá 4-1 indo pra bye week. Numa divisão que os Falcons já não oferecem tanta competição, porque eles estão 1-4, com uma defesa devastada por lesões. E pro Washington Redskins um sinal de desespero, porque o Alex Smith jogou mal. Pareciam que eles vieram despreparados da bye week, ao invés do contrário, que é a tendência a acontecer. E que saudade do meu ex Andy Reid, né? Que fazia o Alex Smith parecer o MVP. Sem dúvidas, sem dúvida. Dudu, fala um pouquinho mais longe do microfone, que tá muito estourado o seu áudio. Mas sobre o Andy Reid é isso, né? Nenhum quarterback que deixou o Andy Reid jogou bem sem ele. É impressionante isso. Impressionante, assim, tipo, o Donovan McNabb, por exemplo, depois que saiu da asa do Andy Reid, tudo bem que tá no final da carreira, mas a queda dele foi vertiginosa, foi uma coisa absurda. Foi absurdo. Então, cara, eu fiquei muito feliz ontem com o desempenho dos Saints, porque tudo deu certo. Mark Ingram voltou super bem com as pernas frescas. O Tre'Quan Smith, calouro, apareceu com a lesão do Ginn. Cameron Meredith apareceu. E o rapaz lá, né, escolhido de primeira rodada, Marcus Davenport, teve uma ótima partida. Foi a primeira grande partida dele que ele teve. Então, sinais de evolução aí dos dois lados da bola para os Saints, que vão agora descansar para enfrentar na semana 7, se eu não me engano, o Baltimore Ravens. Dudu, um pouquinhozinho mais longe. Senão continua estourado aqui. Rapaz, tá bom. Tá falando no cangote do nosso ouvinte. Fale um pouco agora. Olá. Aí, um pouquinho mais perto agora. Você não tem uma grua de microfone que deixa ele fixo? Não, eu não tô falando. Não deixo ele fixo, eu deixo ele razoavelmente. Ele fica na minha mesa parado. Eu só tenho que medir meu corpo, porque às vezes eu falo um pouco mais pra frente, um pouco mais pra trás. Só isso. Vou indicar então o Mercado Livre pra você comprar uma Por favor, grua de microfone. tô precisado. Bom, não, é muito bom isso aqui, eu uso e é realmente incrível. Bom, sobre o Monday Night é isso, então, o New Orleans Saints que lidera a NFC South. Eu peço desculpas que minha voz tá um pouco arranhada. Como eu disse, foram 2 transmissões no domingo e 2 ontem, e eu narrei 14 milhões de corridas do Boston Red Sox, não foi fácil. Tudo que eu não esperava ontem era isso, e ter que gritar que nem um maluco. E, aliás, muito obrigado a quem assistiu, quem prestigiou, nem que seja no intervalo do Monday Night Football. A gente sabe que a NFL tem muito mais audiência, mas que prestigiou, que deu uma olhada. Um feedback imensamente positivo, fiquei mega feliz, não esperava. E é isso, né? Praticamente um Julian Edelman, né? Começou a carreira como quarterback, tá fazendo um bom trabalho aí como wide receiver. Vamos ver o que vira disso aí. Não, tá muito bom. O que eu vi de você narrando ontem eu não vi porque eu estava na festa de Drew Brees, mas eu tô gostando bastante do seu trabalho. Você tem uma voz, como eu falei no Twitter, a sua voz é uma luz acesa e todos nós somos apenas mariposas. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo Miceli. Você mora no meu coração. Gente, seguinte, um assunto que a gente não pode deixar de falar é aquele rapaz lá que tem uma Ferrari e dirige como se fosse um Fusca. É isso aí. É uma ótima analogia. Anthony Curtis, analogias precisas, como sempre. Obrigado. Mas essa é a melhor. Eu já fiz essa analogia algumas vezes sobre a situação do Green Bay Packers, né? O Mike McCarthy, como head coach do Aaron Rodgers, primeiro que 90% das jogadas é hot slant. Não sei se você já percebeu. É bem triste. Né? E é foda, vou falar palavrão aqui, é foda, porque eu, como torcedor dos Bears, eu não tô chateado com isso, mas como analista, como fã de futebol americano, é tristíssimo ver o potencial do Aaron Rodgers sendo desperdiçado, jogo sim, jogo também, e o Aaron Rodgers tendo que sair do pocket e improvisar, porque as jogadas são ruins. Não, e pior do que isso, eu lembro que há uns 2 anos atrás eu fiz um texto sobre Mike McCarthy já tá velho nesse ataque, tem que mudar. E ontem saiu uma matéria do Robert Mays no The Ringer, que é basicamente igualzinha, mesma coisa que eu escrevi e tipo, que todo mundo tá ressoando na mídia há séculos. Cara, o Aaron Rodgers está sendo desperdiçado nesse ataque. Não tem criatividade nas rotas, não tem combo de rota interessante, não tem uso interessante de jogador, é sempre 1 contra 1. Enquanto você tem o Jordy Nelson e o Davante Adams, tudo bem, mas quando você tem que botar os seus calouros no fogo porque todo mundo machucou, não é inteligente. E como o Robert Mays botou ontem, cara, isso é tão perfeito que eu tenho que trazer pra vocês. Quão frustrante deve ser para Aaron Rodgers ver Sean McVay, ver o Andy Reid se reinventando, ver esse tipo de criatividade na coordenação ofensiva. O próprio Sean Payton, que já não é um rosto novo, mas é um cara que está sempre trazendo o melhor do seu quarterback, tá enlatado nesse mundo de Mike McCarthy. Ainda mais, ele pediu o Aaron Jones semana passada e parece que o Mike McCarthy simplesmente falou, não, vamos botar o Jamal Williams. O Jamal Williams dominou em snaps, né? Porque ele é melhor no pass protection, mas, cara, se tá alguma coisa ali não tá conectando e não é de hoje. É uma situação muito bizarra. O Mike McCarthy não é um bom treinador, assim como o Mike Tomlin não é um bom treinador.
E ambos, meu querido Eduardo Miceli, acabam ficando no cargo e tendo a paciência a mais com eles porque eles ganharam o Super Bowl. Vamos falar a verdade aqui. Isso tem que ser dito. Certamente. Tem que ser dito. Isso tem que ser dito. E Mike McCarthy é um treinador ruim, ponto. É um treinador que tem os seus momentos? Tem. Por exemplo, o segundo tempo contra o Chicago Bears da semana 1, ele conseguiu fazer bons ajustes na linha ofensiva para proteger o Aaron Rodgers. Agora, você imagina o Aaron Rodgers no Los Angeles Rams? Era 16-0. Isso com certeza. Assim, eu acho que é o mais provável 16-0 que a gente poderia projetar no cenário hipotético. Tô falando sério, é um time potencialmente melhor que os Patriots de 2007. Tô falando bem sério isso. Não, Sean McVay... Ia ser inacreditável, porque o que acontece? O Sean McVay é um cara que estuda as defesas, e ele tem o Wade Phillips do lado dele para explicar qualquer dúvida que ele tiver. Ele estuda as defesas e ele consegue atacar certinho as coberturas. O jeito que os jogadores dos Vikings estavam perdidos com as combinações de rotas dos Rams era uma coisa absurda. É só ver o Alternativo desse jogo. Né? Assim, é notório. É ridículo. E ajustes têm que ser feitos. Por exemplo, uma coisa que eu percebi, não sei se você percebeu, só voltando ao assunto anterior. New Orleans Saints começou a jogar mais em zona. Sim. Na defesa. É o tipo de ajuste que você vai fazendo. No início da temporada estavam tomando pancada na marcação individual, homem a homem, e depois muda para marcação em zona e o negócio melhorou. Então, fica a pergunta, até quando o Mike McCarthy vai desperdiçar o Aaron Rodgers? E fica outra pergunta, se o Chicago Bears ganhar essa divisão, que eu acho que já dá para começar a vislumbrar, pelo menos, porque assim, linha ofensiva dos Vikings contra Khalil Mack e companhia, vai dar merda. O jogo de volta de Packers e Bears é em Chicago. Não, qualquer linha ofensiva contra essa linha defensiva dá merda. E aí, não, eu digo isso porque a fraqueza notória do time dos Vikings é a linha ofensiva. Absolutamente, isso. Concordo plenamente. E a gente bate nessa tecla. Tá bom o podcast hoje, hein? Que podcast esse ali? Tá com saudade. Gostoso, eu também tava com saudade. E a gente fala faz muito tempo que a grande desgraça do Minnesota Vikings poderia ser essa, e tá sendo. Então, meu querido Eduardo Miceli, fica essa questão. Se o Green Bay Packers ficar em terceiro na divisão, não for nem pro wild card, e aí? Não, aí que você tem que ir embora, né? Até porque nessa intertemporada, o Green Bay falou, não, a gente vai mudar tudo, questionar todas as formações. Aí trazem Joe Philbin, que não é exatamente uma coisa de renovação, e fica na mesma. O Aaron Rodgers está claramente insatisfeito, dá pra ver que ele fica frustrado. Vamos lá, vamos ser sinceros também. Se o Mason Crosby acerta 3 dos 4 field goals que ele perdeu 4 ou 5? Foram 4. 4 e o extra point. Então, cara, a gente tá falando, o Aaron Rodgers é incrível, ele passou pra 422 jardas, 3 touchdowns. Mas essa derrota, do jeito que foi, evidencia os problemas que já são discutidos há muito tempo. Isso é muito importante pro crescimento do time. O Aaron Rodgers tem 34 anos, gente. Ele não tem 30. Ele tá na liga há 10 anos. 10 não, 13 anos. Tá sendo titular há 10 anos. 10 anos como titular. A primeira temporada como titular do Aaron Rodgers foi 2008. E 8, exatamente. Então, cara, é hora de mudar drasticamente. Trazer uma mente nova, uma mente com conceitos do college, conceitos novos, que é o que está sendo os novos staples, né, os novos marcos dos ataques da NFL. Com certeza. Bom, o Philip Rivers teve mais uma boa partida e demos essa dica para o Fantasy Football já há algum tempo, né? O Rivers é um prolífico passador da bola e tá tendo uma das melhores temporadas da carreira. O negócio... Prolífico, acho que você tá sendo muito forte, porque a mecânica dele não é das melhores, às vezes sai uns pato morto. Eu gosto muito dele, mas passador, ele é um bom quarterback. Passador... Não, eu falo no sentido de produção, não necessariamente da mecânica. Produção, sim, não, okay. Sim, eu concordo com você plenamente. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Ele tem 18 jardas e um touchdown a menos que Patrick Mahomes, com um rating maior e completando 7% a mais dos passes. Isso é inacreditável. Digo, a temporada dele, em termos de produção, é fantástica. O ataque dos Chargers é explosivo no limite. O Melvin Gordon está tendo uma temporada sensacional. Então você vê uma defesa tão balhada por lesões e você fica triste pelo camisa 17, porque você fala, o Philip Rivers finalmente tá jogando o melhor futebol americano da vida. Aí vem os Chiefs com o Mahomes, estão 5-0. Eu fico um pouco triste. Ele tá nas melhores temporadas e, tal como o Drew Brees, ele merece um pouco mais de amor, um pouco mais de comentário, porque ele tá passando muito sob o radar. É o Tony Romo da Conferência Americana. Pode ser, cara, excelente comparação. Excelente, eu acho. Eu sempre falei isso aí, que o Tony Romo era o Philip Rivers da Conferência Nacional e o
o Philip Rivers é o Tony Romo da Conferência Americana. É um cara bom, é um cara que produz, só que não é tão amado pelas pessoas porque não vai longe nos playoffs, porque não ganhou o Super Bowl. O Philip Rivers já disputou final de conferência, vale lembrar, e disputou final de conferência sem joelho, né? Literalmente sem joelho. Com o ligamento rompido, o ACL, o ligamento anterior cruzado. Eu concordo. E esse time dos Chargers, assim, foi completamente dizimado por lesões, né? Ao longo da intertemporada, mais uma vez, o que me faz questionar se isso é só azar ou se isso são os treinadores pegando pesado demais. Sempre tem esse questionamento mesmo. Tem, porque ano passado, por exemplo, os Bears eram um time que se machucava muito. E neste ano tá saudável. Né? Na semana 4 já tinha tipo, uns 3 jogadores de defesa dos Bears machucados fora da temporada. E nesse ano não tá acontecendo isso. Então, é algo a se considerar, né? Algo a ficar de olho. Mas, de qualquer forma, os Chargers, eu não descarto ainda os Chargers como pelo menos um candidato ao wild card da AFC. Pô, era o que eu ia falar. Porque, assim, ano passado, o Kansas City Chiefs também começou 5-0, né? Foi o último a cair, o último invicto, inclusive. E acabou, né, ficando pelo caminho, os times começaram a jogar melhor contra o Alex Smith, etc. Não acho que vai acontecer a mesma coisa, porque o Alex Smith é um quarterback com um teto de produção bem mais limitado que o Patrick Mahomes. Curte, mas são 4 semanas, são 5 semanas só. Gente, mas é só assistir o Patrick Mahomes tipo, em Texas Tech. As pessoas têm que começar a levar o draft mais a sério. Entendeu? Porque eu vejo muita gente, tipo, o cara pintou na liga. E finge que não tem tape do cara, que ninguém analisou o cara no college. A gente tá falando em teto de produção, e isso é nítido. O teto de produção do Mahomes é maior que do Alex Smith. O teto de produção do Josh Allen é maior do que do Alex Smith. Quer dizer que ele vai ser concretizado? Não. Mas pelo menos esse teto dá uma margem de tipo, o cara tá jogando mal. Beleza, mas ele pode se recuperar e ele pode produzir muito mais. O Alex Smith, a gente sabe que o teto é esse e ponto final. É um apartamento com o pé direito baixo, o Alex Smith. Pois é, e ele também estava sendo potencializado no limite pelo esquema do Andy Reid. No limite, assim, é tipo um carro de Fórmula 1 no limite da gasolina, com pneu ultra macio, nada de asa pra, tipo, voar, e o piloto, no caso, é o Andy Reid e o Matt Nagy. E, tipo, os caras tiraram o Alex Smith, assim, no limite. Aquilo que o Alex Smith fez ano passado, eu me surpreenderia bastante se acontecesse de novo na carreira dele. Então, nesse contexto, eu não acho que os Chiefs vão se embananar de novo. O que poderia acontecer são mais lesões da defesa, e aí o time implodir pela defesa. Mas o ataque não. O ataque não seria esse culpado. Sim, eu acho que o ataque está bem estável, né? Mesmo com uma campanha... Uma campanha não, uma partida não excelente como a gente viu das outras formas, ele botou ainda 300 e tantas jardas, correu para um touchdown contra a melhor defesa da NFL, discutivelmente, né? Discutivelmente. Então, cara, ele teve lá, minha primeira interceptação, minha segunda interceptação, beleza, mas seguiu estável, conduziu o ataque, então o Mahomes vai longe. Agora vamos ver se os Chargers pegam o wild card da AFC. Eu acho que eles têm chances disso se o ataque se mantiver da forma que tá. Com certeza. Né? E esse wild card da AFC, que muita gente colocaria para os Broncos, por exemplo, os Broncos já começam a meio que desmoronar, que nem aconteceu ano passado, né? Eu acho que é o maior dumpster fire, né? É o maior problema, maior climão entre vestiário e técnico que tá rolando agora é Denver Broncos. O Vance Joseph ser contratado como head coach é um dos grandes mistérios da história da minha vida. Menor ideia de como isso aconteceu. Assim, porque não é como se ele fosse tipo aquele puta de um coordenador defensivo, fez um trabalho do cacete e tal, pá. Não, velho, tipo, ele era coordenador defensivo dos Dolphins e tipo, despencou em Denver. É falta de opção? Pode até ser falta de opção, mas... Falta de visão também, né, digo? Falta de visão, enfim. E aí eu me pergunto e te pergunto, imagina o John Elway voltando pra casa, isso rolou no podcast, num dos podcasts do The Ringer, essa viagem, essa visão. Imagina o John Elway voltando pra casa depois do jogo contra os Chiefs com o Mahomes fazendo o que fez. Né? Uhum. Que difícil. Pois é. Complicado. Que difícil que deve estar a vida do John Elway. Eu não digo que ele balança no cargo, mas se a coisa continuar assim, até porque, né, faz drafts ruins o John Elway. Até esse, acho que esse último draft foi mais produtivo. Uhum. Né, o Lindsey, por exemplo, uma baita pérola achada no meio do draft, o próprio Royce Freeman. O Lindsey nem foi draftado, ele foi undrafted free agent. Ele foi undrafted, é verdade. Eu tava achando que ele era sexta rodada, não sei porquê. Ele foi undrafted, é verdade. Então, não acho que balança, mas vai ser uma vida complicada para os Broncos. Lembrando que o contrato do Case Keenum é de 2 anos e tem
tem que pensar na vida aí, os Broncos, porque pra mim tá claro que o Case Keenum é bem limitado, já era claro isso antes também, né? Uhum. Ele foi muito, como a gente falou disso na pré-temporada bastante, tipo, Case Keenum teve wide receivers que salvaram muitas bolas ruins dele no Minnesota Vikings, então foi uma temporada excelente que ele tá tendo aquela de volta à realidade no Denver Broncos. Rapidamente, a gente não comentou, Dudu, antes de falar sobre... A gente não vai falar sobre as prévias hoje não, né? Não, vai sim, pô. Fazer um podcast Vai? só bonito. Então, a gente tá testando o formato seguinte. A gente tem 4 temas sobre a semana passada e 4 temas pra semana que tá chegando. E aí a gente vai se expandindo. A gente falou aqui do Philip Rivers, mas a gente trouxe os Chiefs, já trouxe os Broncos, pra gente ter uma folga aí e ter uma coisa mais norteada pra ficar bonito. Justo. Estruturado. Justo. Mas é melhor, então, dividir o podcast em 2. Então, perfeito. A gente vai fazer a segunda metade, pode gravar tudo direto. Isso, aí faz 35 minutos um, 35 minutos outro. Pode ser. E aí, se Deus quiser, na quinta-feira eu vou estar com internet já, vou estar com uma escrivaninha montada na minha casa nova, tive que voltar pra minha casa antiga, onde só tem uma mesa... Só tem uma mesa, o computador e o modem. É isso. E, tipo, cabides que eu tô pegando hoje. E só sobrou isso. Então, espero que quinta-feira a NET vá amanhã instalar a minha internet. E na quinta de dia o povo da Tokstok vai montar a minha... Já fiz merchan pra eles, mas o merchan errado, porque eles demoraram. E que eles vão lá montar a minha escrivaninha, e aí eu vou ter minha vida um pouquinho mais organizada, né? Porque se mudar é um negócio complicado, Dudu. Eu sofro muito com mudança, cara. Eu já mudei muito na minha vida. Ó, eu me mudei quando eu tinha 5 anos, eu me mudei quando eu tinha 7, eu me mudei quando eu tinha 16, eu me mudei com 18, eu me mudei com 19, eu me mudei com 21, e me mudei com 25, e agora eu tô me mudando de novo. Então, tipo, eu sofro muito com mudança. É um negócio que me perturba, porque é muito ruim você ficar sem conforto, sem internet, sem suas roupas penduradas, sem cabide, sem... Por exemplo, minha casa nova, eu não tenho prato, não tenho copo, não tenho talher, não tenho geladeira, eu não tenho TV, tá difícil, né? Mas pelo menos eu tô trabalhando com um louco, então eu não tô ficando ocioso. Exatamente. Mas vai tudo dar certo, vai tudo se encaminhar e você vai estar com internet logo mais. Isso, e a gente grava o podcast dos sócios e na semana que vem tem conselhos amorosos para os nossos estimados ouvintes do ProClube. Você pode mandar sua pergunta de conselhos amorosos no meu Twitter, @CurtAnthony. Também, se você quiser mandar para o Dudu, @MiceliFF. Mesma coisa no Instagram, Dudu está em @MiceliFF, no Instagram eu sou @AntonyCurti. Ainda seguindo nos merchants, falando em podcast de sócios, não deixe de assinar nosso site por mais conteúdo. Toda segunda-feira a gente está soltando uma pancada de conteúdo de sócios, né, com análises táticas também e tudo mais. E claro, Dudu, faça agora o seu merchan, tem Fantasy, que é exclusivo dos sócios também. Pois inclusive o conteúdo de Fantasy tem sido melhor de todos os anos, porque muitos dos debates que estão sendo ditos a cada semana de Fantasy, eu já estou adiantando com uma semana antes, tipo... você deve pegar o Kiki Kuti essa semana. Eu já falei semana passada. O Corey Davis vai explodir. Compra baixo nele. Ele tem uma semana explodindo. Vende alto no Calvin Ridley, enquanto ele tá com o valor máximo que ele vai ter a temporada inteira. E aí ele vai e faz 3 pontos no Fantasy. Esse tipo de coisa, essa antecipação, essa conversa, tá sempre lá na página de sócios. E se você é fã de Fantasy, vale super a pena, de verdade. Eu tô muito feliz de fazer, o resultado tem sido ótimo, o índice de acerto tem sido gigantesco. E isso só pode te ajudar. Esse é o merchan de hoje. Muito bom. Então, profutbol.com.br/assine, você pode assinar nosso site. Tem a promoção especial em profutbol.com.br/oferta podcast. Tem lá 30% de desconto no plano anual e 7 dias para testar, certo? Então não deixe de aproveitar. E aí você tem mais podcasts, você tem mais conteúdo. E você que gosta do nosso trabalho de alguma forma, você pode ajudar nosso trabalho, a fomentar nosso trabalho, claro, e ajudar o Eduardo Miceli a comprar móveis também, né? Porque a casa dele continua com eco. Vai ficar um tempinho com eco ainda. O que falta na sua casa? Armários, prateleiras. Tudo. A sala tá ok. Falta cortina. Mas aqui... Manda fotos pra mim depois. Vou mandar, pode deixar. Mande fotos. Pode deixar. Tô procurando posters de Star Wars pra comprar. Isso também falta aqui. E eu tô pensando em emoldurar uma camisa do Tom Brady. Faz muito bem. Vai ficar bem bonito. Enfim, depois no meu Instagram vocês podem conferir a minha decoração futura da minha casa. E nos vídeos, que eu vou voltar a fazer vídeo no YouTube, né? Que aí, assim que eu arrumar minha vida, eu consigo. Vai passar a temporada do beisebol também. E glória a Deus!
Ó, vou trazer a informação aqui, hein? Qual? Jaguars assinaram com Jamal Charles. Ou... Então, mau sinal para quem conta com o Leonard Fournette no Fantasy. E porque parece que realmente está muito, muito mal e não vai voltar. O Corey Grant sofreu uma lesão na semana passada, né? Então ele estava só com o TJ Eldon e traz o Jamal Charles como complemento. Com certeza. Absolutamente. Com certeza. Que mais falta falar? Ah, sim. Vamos lá, então. Para terminar este podcast de revisão, duas coisas. A gente vai falar no podcast de prévias, isso que eu vou soltar mais pra frente na semana, tá, meu povo maravilhoso? Mas... de qualquer forma... preciso subir na nuvem isso, como que eu vou fazer? Não sei. Philadelphia Eagles. Acabou a dinastia? Não sei. Acabou? Não tá legal. Mas também foi contra os Vikings, né? Então não é um alerta vermelho. Mas é uma divisão que ninguém tem retrospecto positivo. Pois é, né? NFC East está sendo liderada com um jogo a menos pelo Washington Redskins. Pois é, então é aquela coisa. Vai a 8, né? NFC East vai a 8. 4 vira, 8 acaba. Exatamente isso. Então, tá mal o negócio lá nessa divisão, que é cheia das rivalidades mais marcantes. Ninguém tá bem. E o Philadelphia tá sofrendo com um backfield vazio, porque todo mundo se machuca, com uma secundária vazia, que todo mundo se machuca. E antes que apareça algum torcedor dos Dolphins oportunista dizendo que avisou da lesão do J.J., isso não faz com que os Dolphins ganhem essa troca, tá? Até porque os Dolphins não estão bem, diga-se de passagem. Isso não faz com que os Dolphins vençam essa troca com o Philadelphia Eagles, porque saiu barato ainda, mesmo com o J.J. machucando agora e ficando fora da temporada. Exatamente. E o J.J. já tem um anelzinho de Super Bowl aí pra mostrar pro povo. Pois é. E que mais que a gente precisa... Chegou minha comida, Dudu, fala um pouco aí. Ele vai buscar comida? Enquanto ele busca comida, eu vou falar aqui. O último assunto que eu tinha conversado com o nosso querido Anthony Curti era sobre Baker Mayfield. Baker Mayfield, nossa escolha geral número 1 do draft de 2017, levou o time a mais uma vitória. Eu queria falar, inclusive, que ele está jogando melhor do que as estatísticas sugerem. Porque às vezes você vai abrir o box score do cara, ele fala, porra, só passou para não ser tantas jardas, um touchdown, uma interceptação. Mas a capacidade dele de conduzir o ataque, a capacidade dele de trazer confiança para que a equipe avance no campo e conquiste primeira descida, sequências de jardas para pontuar é importante. Inclusive tem uma anedota, se eu não me engano, foi o Todd Haley, o coordenador ofensivo, que o Baker chegou para ele agora na partida contra os Ravens, falou, pode deixar que I have this, né? I got this. Tá safo, deixa que eu vou coordenar esse ataque. E o Todd Haley falou, então beleza. Aí ele chamou umas jogadas, avançou, pontuou, fez touchdown, fez o field goal. O Cleveland Browns está 2-2, tal, 2-2-1, tal como o Pittsburgh Steelers. Ele é uma melhora significativa. Porque para um quarterback poder chegar ao melhor do seu jogo, né, para ele jogar acima do que ele é, por mais que o teto do Baker seja gigantesco, ele precisa ter a confiança da comissão técnica de não ser punido pelo técnico por causa de erros. E isso a gente já viu bastante em Cleveland. No ano passado, inclusive, o DeShone Kizer era hostilizado, a palavra até forte, mas ele era um cara que era vítima de chacota, de comentários atravessados do próprio Hugh Jackson. E se você não teve esses comentários, tirar ele de campo é uma forma de você acabar com a confiança do jogador. Então eu acho que o Baker Mayfield está numa situação confortável, na qual ele conta com todo o aval da comissão técnica para ser um jogador que ainda está começando na NFL, mas jogando acima do nível de um calouro, simplesmente, por mais que o teto dele seja gigante. Então, Cleveland Browns está no caminho certo e com uma defesa super sólida. Quero fazer meia-culpa aqui, porque eu acho que preferiria o Bradley Chubb ao Denzel Ward e estive completamente errado. Denzel Ward está tendo uma temporada brilhante. E o Bradley Chubb, a gente nem ouve o nome dele. Inclusive é verdade. Inclusive eu ouvi agora. Eu conversei com o Davis, que é torcedor dos Broncos, redator do nosso site. Eu falei, cara, e o Bradley Chubb, hein? Ele falou assim, é foda, né? Porque até que ponto é incompetência do Vance Joseph, até que ponto é ruindade do Bradley Chubb no início da temporada? Não dá pra saber. É um pouco difícil de dissociar. Então, não dá pra saber, infelizmente não dá pra saber. E olha que o Vance Joseph é uma mente defensiva, mas você não vê a equipe dos Broncos fazendo stunts, você não vê...
Enfim, não tá fácil para Denver e vamos ver o que vai virar disso aí. Rapidinho, dinastia não acabou, os Patriots venceram os Colts, agora terão um confronto muito importante contra os Chiefs, a gente vai mencionar isso no podcast de prévia. E do outro lado, os Colts, mesmo com essa desgraça em termos de campanha no início da temporada, o futuro é mais promissor do que parece. Certamente, o Andrew Luck tá realmente de volta, né? Ele tá bem. E olha, eu acho que ele é o cara que mais passa a bola na NFL, senão ele é o Joe Flacco. Ele tá tendo uma quantidade absurda de passes, de tentativa de passe por partida, o que é um ótimo sinal de que ele tá de fato recuperado e confiante. O número de jardas que a bola viaja por jogo só tem aumentado com o Andrew Luck. Então eu não estou mais preocupado como eu estava naquele dia que eles tiraram ele para botar o Brissett para passar o Hail Mary. Agora eu tô bem tranquilo em relação à saúde do Luck. Muito bueno, exatamente. E rapidamente sobre o Philadelphia Eagles, linha ofensiva tá mal, faltou destacar isso, não é só a secundária não. E vamos ver o que o Jamal Charles vai produzir nos Jaguars. Compensa arriscar no Fantasy? Se você tiver o TJ Eldon, vale eu ter ele no Fantasy. Para escalar ainda não. Mas para ter no elenco, então. Não custa nada. Sou sempre muito cauteloso com esse tipo de coisa. E geralmente é verdade. Empolgou, né? É meio que empolgou. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar, Dudu, para encerrar, é o climão no New York Giants, né? Eu mencionei ontem que o Colin Kaepernick estaria produzindo melhor que o Eli Manning nesse time dos Giants. Obviamente, as pessoas levaram para a questão política, e eu estava mencionando a questão esportiva, estou cagando para a questão política nessa altura do campeonato, tá bom? Estou falando do quarterback Colin Kaepernick, não do ativista político Colin Kaepernick. Vamos mencionar isso e deixar bem claro, tá? Porque, infelizmente, apareceram algumas pessoas de um posicionamento político oposto ao do Colin Kaepernick que começaram a me xingar. Eu estava falando esportivamente. Então, se você é uma dessas pessoas, vai se tratar. Tá bom? Extremismo dos dois lados é bizarro. Dos dois lados, dos dois espectros políticos, esquerda e direita, eu acho bizarro. Dito isso, não tinha nada a ver com a questão política do Colin Kaepernick. Na minha concepção, o Colin Kaepernick estaria produzindo mais que o Blake Bortles e que o Eli Manning. Sim, estaria. Mas a linha ofensiva. Justamente com a linha ofensiva, o Colin Kaepernick pelo menos ganharia uma jarda ou outra. Né? E já tá um baita de um climão no New York Giants. O Odell é uma diva. Né? O Odell é a Madonna da NFL. Já começou a causar. Já perguntaram para ele se o problema é lá, ele falou que não sabia. Então, situação bem delicada lá no vestiário dos Giants. O Pat Sherman não deu aquele salto de produção ao ataque que a gente esperava. Decisões extremamente questionáveis que a gente já comentou em outros podcasts, por exemplo, não entregar a bola na mão do Saquon Barkley. Se você escolhe o Saquon Barkley na segunda escolha geral, você vai correr com ele 8 vezes no primeiro tempo contra o New Orleans Saints, não faz muito sentido. Não, e olha só, eles têm menos até, foram 4 ou 5 vezes no primeiro tempo. O New York Giants, eu acho que ele tá sofrendo o seguinte problema. Ele tem os playmakers, ele não tem a estrutura. É como se, sei lá, eu contratei a Meryl Streep pra fazer um filme, eu tô gravando ela com a tela do meu celular no quarto escuro no hotel Copacabana. Mas aí é um sex tape com a Meryl Streep. Não, você entendeu. Tipo, eu tô gravando com a tela de iPhone, vai, Meryl Streep, faz seu diálogo aí. E, porra, ela tá lá, ela é atriz, ela vai ter a jogada, vai ter os flashes porque ela é brilhante. Fala mais longe, tá estourando de novo. Muito longe. Mas eu devo estar entusiasmado. Mas assim, é como se eu tivesse... vai estar os flashes lá da Meryl Streep sendo uma baita atriz. Mas, pô, o filme vai ser feio, não vai ser uma produção respeitada, vai ser um negócio estranho. E esse é o caso. Eu acho que é o caso que está acontecendo com os Giants. Você tem o Odell, você tem o Sterling Shepard, você tem o Saquon Barkley, mas o resto, o elenco de apoio não tá lá. E hoje a gente teve a dispensa do Ereck Flowers, um dos piores tackles que eu já vi jogando na história do futebol americano. E não dava mais, né? Nem titular ele era mais, o Wheeler já tinha assumido a posição dele e agora os Giants se livraram disso aí e, pelo amor de Deus, não tem como. É isso. Fizemos todo o estrago que podíamos e... Você deixa eu almoçar rapidinho, Dudu, e a gente grava o outro podcast depois? Vou deixar você almoçar. Você tem alguma coisa pra fazer hoje? Eu tenho que gravar o plano de jogo, mas tá tranquilo. Que horas? Não, relaxa. Almoça tranquilo. Eu vou adiantando outras coisas. Tá bom. Então daqui 20 minutos eu te encontro de novo. Beleza. E a gente volta pra gravar podcast de prévias, que não sei como que a gente vai fazer, se eu já vou soltar, se eu já não vou soltar. Eu acho que eu já vou soltar no feed, pra privilegiar quem assina. Quem assina o nosso feed. O feed é de graça, tá, gente? São coisas distintas, sempre lembro pro clube. O conteúdo premium do nosso site, que tem podcast a mais, que tem texto a mais, e o feed você tem o aplicativo podcasts em iOS, o iTunes, o SoundCloud não tem mais, mas tem o Deezer, tem o Spotify em bit.ly/podcastNFL e outras coisas mais. Então, se você assinar o feed, você pega esse podcast antes
e a prévia a gente solta na quinta-feira de manhã e divulga e etc, mas no sistema já vai antes. Espero que não aconteça nenhuma notícia ruim, né, de lesão, etc, para não ficar desatualizado. Nessa semana, excepcionalmente antes, porque eu tô sem internet e a logística tá bem complicada. Certo, Dudu? Fizemos todos os tracos que podíamos, então. Estive com o Eduardo Miceli, eu sou o Tricurte, a gente vai agora fazer coisas distintas, daqui a pouco a gente volta para fazer a prévia, e você continua conosco, espero, no próximo podcast, certo? Beijo carinhoso a todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a quem conta pros amiguinhos do podcast, muito obrigado a quem cobra pelo podcast, a gente pede desculpas pelo final da semana passada não ter tido, foi porque o Eduardo estava doente, sem voz, e eu estava louco de mudança e etc, tá bom? Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta com mais, e num outro episódio, as prévias da semana 6 da NFL. Já temos as transmissões também na ESPN, a gente fala no próximo, certo? Beijo carinhoso pra vocês e até a próxima. Beijo. Aniversário Guanabara, fica parado. Tem novidades todo dia. Tá chegando, hein? Aniversário Guanabara no final do mês. É, amigo. Beijo.